Rádio e Televisão Sistemas Integrados Brasil apresenta. Em cada reflexo, um segredo. Em cada sombra, um eco do que já foi. Quando o passado insiste em retornar, nem o espelho mostra a verdade inteira. Começa agora. Espelho do Fim. Uma novela escrita por Fábio Todero. O apartamento 302 parecia diferente na manhã seguinte. Não nos móveis, nas paredes ou na disposição da luz. Isso permanecia inalterado. Mas o ar tinha outro gosto. Um gosto metálico, como de sangue esquecido. Clara acordou com a sensação de que havia dormido com os olhos abertos. Os lençóis estavam frios, embolados, e o menino ao seu lado respirava fundo, pesado, como se sonhasse com algo mais denso do que a infância permite. O espelho da sala não estava mais coberto. O lençol desaparecera. E sobre a moldura, havia agora um pequeno símbolo entalhado. Um círculo, cortado por um risco vertical. O mesmo símbolo que ela vira nas portas dos apartamentos. Não lembrava de tê-lo visto ali antes. Não lembrava de ter ouvido ninguém entrar. Mas ele estava ali. Presente. Irremovível. Clara se aproximou. O vidro parecia mais escuro, como se refletisse uma versão da sala um pouco mais velha. As cores no reflexo eram menos saturadas. Os contornos, borrados. Como se ela estivesse observando um quadro feito por mãos trêmulas. O menino acordou pouco depois. Olhos fixos no espelho, como de costume. Mas dessa vez, sorriu. Um sorriso triste. Como se estivesse reencontrando alguém. Na cozinha, Clara tentou preparar o café. Mas a água da torneira saía turva. Amarelada. O cheiro era de ferro e terra. Jogou fora. Usou garrafa. Mas enquanto virava a água no bule, ouviu a torneira pingar atrás de si. Uma gota. Depois outra. Depois, uma sequência contínua. Virou-se. Estava seca. Mas no chão, sob a pia, uma pequena poça começava a se formar. Clara se abaixou, passou o pano, verificou o encanamento. Nada. Estava tudo seco. Mas a água estava ali. No espelho da sala. A poça parecia maior. Clara levou o menino para o quarto. Tentou distraí-lo com brinquedos. Livros. Mas ele se aproximava da porta, voltava à sala, mesmo sem permissão. E falava sozinho. Ou com o espelho. Decidiu sair. Bater nas portas. Falar com os outros moradores. Saber se aquilo era só com ela. Começou pelo 301. Ninguém atendeu. No 303, a porta estava encostada. Dentro, escuridão. Clara hesitou, mas chamou. Nenhuma resposta. Empurrou a porta. O ar ali era mais frio. Como se o apartamento estivesse abandonado há anos. Umidade nas paredes. Poeira nos móveis. Mas havia pratos na pia. Um cobertor no sofá. Como se alguém estivesse ali. E ao fundo, na parede, um espelho. Igual ao dela. Mas estilhaçado. E ainda assim, inteiro. Cada caco refletia uma parte do cômodo. Mas no conjunto, o reflexo era completo. Clara sentiu uma tontura e saiu. No corredor, encontrou Érica, a jovem do 201. Estava pálida. Os olhos fundos, maquiagem borrada. Tremia ligeiramente. Carregava uma mala pequena. Eu tô indo embora, disse ela, com voz arrastada. Eles estão começando a aparecer fora dos espelhos. Clara quis perguntar quem. Mas Érica não respondeu. Entrou no elevador. As portas se fecharam. O painel não acendeu. O elevador não se moveu. Clara desceu pelas escadas. Chegou à portaria. Trancada. Nenhum sinal do zelador. Tentou o interfone. Telefone. Nada. Saiu do prédio. Ao atravessar a rua, olhou para cima. O prédio parecia maior. Como se tivesse mais andares do que de fato existiam. Contou. 12. Mas sempre soube que eram 9. E, na última janela do último andar, uma silhueta observava. Imóvel. Voltou ao apartamento. O menino dormia no chão da sala. O espelho agora mostrava a imagem de um campo. Árido. Cinzento. No centro,
uma cruz de madeira. E sob a cruz, um nome: Clara Rezende. Ela tentou olhar para outro lado. Mas o espelho a puxava. Não fisicamente, mas por dentro. Como se uma parte dela já estivesse lá. Como se sua morte fosse apenas uma repetição do que já fora visto. Na madrugada, ouviu vozes vindas do corredor. Cochichos. Risadas infantis. Olhou pelo olho mágico. Nada. Abriu a porta. O corredor escuro. Lâmpadas piscando. Uma bola rolou até seus pés. Azul. Com letras em branco. V-I-N. E C-I-U-S. Olhou para o filho. Dormia no sofá. Mas no espelho, ele estava de pé. Com os olhos negros. Sorrindo. Clara apagou todas as luzes. Trancou todas as portas. Sentou-se no centro da sala, com o menino nos braços. O espelho a encarava. E no reflexo, ela via o prédio inteiro. Todos os apartamentos. Todos os moradores. Todos de costas. Todos olhando para seus próprios espelhos. Todos presos. O edifício Aurora não era um lugar. Era um ciclo. E agora, ela fazia parte dele. E naquela noite, o ciclo continuou. Clara foi despertada por um som grave, profundo, que parecia vir das fundações do prédio. Um estrondo abafado, que fez o chão tremer levemente. O menino não acordou. Dormia com um sorriso plácido no rosto. Mas no espelho, as rachaduras começaram a surgir. Não eram físicas. Eram linhas de sombra. Rachaduras na imagem. Como se o reflexo estivesse sendo quebrado de dentro. E pelas frestas, olhos se abriam. Pequenos. Centenas. Observando. Clara cobriu o espelho com o lençol, mesmo sabendo que ele não permaneceria ali. Sentou-se no chão, o corpo em choque. A única coisa que conseguiu fazer foi sussurrar uma prece antiga, que ouvirá da avó. E ao fundo, uma voz respondeu. Baixa. Rouca. Familiar. Já é tarde, Clara. Na manhã seguinte, o lençol ainda cobria o espelho. Pela primeira vez. Mas por cima dele, havia mãos. Impressões. Como se alguém o tivesse pressionado contra o vidro, por dentro. Mãos pequenas. De criança. Vinícius se levantou e foi até a cozinha. Não falou nada. Apenas desenhou com o dedo na poeira da mesa. Um círculo. E dentro, um nome. Aezu. O mesmo nome que murmurava nas madrugadas. O mesmo que agora parecia se espalhar pelas paredes. No quarto, Clara encontrou uma rachadura real. No teto. Em forma de espiral. E sobre a cama, penas pretas. Como se um pássaro tivesse sido despedaçado no sono. O espelho não refletia mais o apartamento. Mas um céu. Escuro. Sem estrelas. E no centro dele, um prédio. Alto. Infinito. Com uma única janela acesa. E dentro dela, Clara. O edifício Aurora era um espelho em si. E todos os que ali viviam, parte do reflexo. Ela compreendeu. Mas não podia fugir. Não ainda. Precisava descobrir o que havia no último andar. Porque era lá que o reflexo terminava. E talvez, também fosse onde tudo começou. O dia seguinte amanheceu envolto em neblina. A cidade, do lado de fora das janelas, desaparecera por completo, como se o prédio tivesse sido arrancado do mundo e colocado em um espaço à parte. Isolado, suspenso entre o tempo e a realidade. Clara observava o vazio branco além do vidro. Não via os carros, nem os pedestres. Nenhum som urbano. Apenas o vento, que parecia assobiar através das frestas do apartamento, trazendo sussurros que não pertenciam a nenhum idioma. Vinícius brincava com um brinquedo antigo, um carrinho de madeira que Clara não se lembrava de ter trazido na mudança. O menino empurrava o carrinho em linha reta, sempre em direção ao espelho da sala. Quando o carrinho tocava a parede, ele parava, olhava para o vidro e dizia algo inaudível. Clara tentou escutar. Tentou se aproximar. Mas toda vez que chegava perto, o som cessava. O menino se calava. E o espelho se turvava. Ela voltou ao caderno. As anotações estavam distorcidas. Letras embaralhadas. Parágrafos invertidos. Trechos escritos em espelhos.
Precisou de um espelho de bolso para conseguir ler uma frase inteira. A verdade está no andar que não existe. Clara sublinhou a frase. Depois, notou que a caneta havia escrito sozinha outra linha abaixo. O elevador mente. Ela olhou para a planta do prédio que tinha guardado desde o dia da visita à imobiliária. 9 andares. 3 apartamentos por andar. 3 apartamentos visíveis. Mas havia um detalhe que nunca havia percebido. O botão do elevador tinha uma marca desgastada logo acima do número 9. Como se um 10º botão tivesse sido arrancado. Decidiu investigar. Saiu com Vinícius no colo. Desceu pelas escadas até o térreo. Passou pela portaria abandonada. Tentou abrir a porta para o gerador. Trancada. Mas ao lado da porta, num canto escuro do corredor, havia um velho armário embutido na parede. Dentro, um maço de chaves, todas numeradas. Pegou uma delas. Estava enferrujada. Sem número. Mas encaixava na fechadura do gerador. Abriu a porta. Um corredor estreito, com paredes de concreto cru, se estendia além do que o prédio deveria comportar. Era como se a estrutura tivesse um subsolo que não constava na planta. Desceu. Degraus mal iluminados. Luzes que piscavam. Fios expostos. O ar ali era diferente. Mais denso. Mais frio. Como se estivesse entrando em um espaço onde a própria arquitetura do mundo era maleável. Ao final do corredor, uma porta de ferro. Com o mesmo símbolo que aparecerá no espelho. O círculo com o risco vertical. Ela empurrou. Não cedeu. Mas ouviu algo do outro lado. Um som de água. Ou talvez fosse o choro de alguém. Vinícius a encarava em silêncio. Clara sentia o coração apertado, como se estivesse às portas de algo que não deveria ser aberto. Voltou. Rapidamente. Naquela noite, algo mudou. O espelho da sala começou a emitir um leve som. Um zumbido. Como uma frequência baixa, constante, que só ela parecia ouvir. Clara tentou ignorar. Colocou panos grossos sobre o espelho. Mas o som continuava. Ecoava pela casa. E o menino começou a repetir palavras que não aprendia com ela. Palavras que não estavam em livros infantis. Palavras que pareciam antigas. Tribais. Sibilantes. Ela acordou de madrugada com o menino em pé diante do espelho. Olhava fixamente para ele. Murmurava. Eles vêm quando escurece por dentro. Na manhã seguinte, Clara decidiu visitar outros apartamentos. O 505 estava com a porta entreaberta. No chão da sala, havia símbolos desenhados com giz vermelho. Estrelas de 5 pontas. Círculos interligados. Ao centro, um diário. Com letra trêmula, o morador descrevia o processo de fusão. Falava sobre como o espelho deixava de ser um reflexo e passava a se tornar uma janela. Depois, uma porta. Por fim, um caminho. Ela folheou as páginas até encontrar um desenho. Uma planta do prédio. Mas com um 10º andar marcado como zona especular. Nenhuma escada levava até ele. Apenas o espelho. Na noite seguinte, Clara decidiu observar o espelho sem piscar. Por 1 hora. 2. Até que viu. Um vulto passou rapidamente, atrás de si. Mas ao se virar, nada. Voltou a olhar. Um homem, parado, do outro lado do vidro. Alto. Trajava um terno antigo, com um chapéu que escondia o rosto. Só os olhos eram visíveis. Vermelhos. Fixos nela. Ele levantou a mão. E do lado de dentro do espelho, Clara viu sua própria mão se levantar. Mas ela não havia se mexido. Gritou. O menino acordou. Chorava. Mas seus olhos estavam fechados. Ele não via o que ela via. Não ouvia o que ela ouvia. O espelho agora mostrava o apartamento. Vazio. Sem Clara. Sem o menino. Apenas silêncio. Apenas uma mancha vermelha no sofá. Naquela noite, dormiram juntos no banheiro. Longe do espelho. Mas ele continuava lá. Observando. No dia seguinte, Clara tentou novamente sair do prédio. Descobriu que o térreo agora tinha janelas diferentes. As grades pareciam maiores. As paredes, mais fechadas. E havia uma escada que antes não existia, descendo para um porão que jamais havia sido construído.
Era como se o prédio estivesse se expandindo sozinho, criando novos espaços, absorvendo os que ali viviam. E então veio o som. Um sino. Grave. Lento. Uma badalada a cada hora. Mas não havia relógios no prédio. O som vinha do espelho. E com cada badalada, a luz do apartamento escurecia levemente. As sombras se tornavam mais densas. O menino mais pálido. Clara mais exausta. Ela compreendeu que o prédio estava em processo. Algo estava sendo preparado. Algo que não envolvia apenas ela e o filho, mas todos os moradores. Todos os que já haviam estado ali. E talvez até os que ainda viriam. Na última linha do caderno, algo havia sido escrito enquanto ela dormia. O reflexo se torna real quando você esquece qual é o seu lado,